Olá, ouvintes e entusiastas da ciência. Está começando agora mais um episódio do Papo de Química, o seu podcast de divulgação científica com um pé no laboratório e outro na natureza. Eu sou o professor Edson Souza, do Instituto Federal de Pernambuco. Hoje, em homenagem à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2025, vamos falar sobre um verdadeiro tesouro ecológico do nosso litoral, o manguezal. Essa floresta costeira incrível, muitas vezes subestimada, mas essencial para o equilíbrio climático e a vida marinha. E o tema do nosso papo é provocador e essencial. Manguezal, a fábrica de carbono azul. Você sabia que esses ecossistemas têm um papel vital na regulação do clima global? Pois é, prepare-se para uma conversa profunda e salobra sobre conservação, ciência e cidadania. E para esse episódio especial, temos a honra de receber dois grandes nomes da pesquisa ambiental no Brasil. Começando por ele, um grande parceiro do Papo de Química, sempre colaborando conosco nas discussões das questões ambientais e com a trajetória marcante na área de geociências e sustentabilidade. Estamos falando do nosso querido amigo professor Fábio Pedrosa. Ele é geólogo, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, com mestrado em Geociências pela USP e doutorado em Geologia Ambiental pela UFPE. Atualmente é professor adjunto da Universidade de Pernambuco e da Universidade Católica de Pernambuco, onde coordena um laboratório de inovação para mudanças climáticas e sustentabilidade, que integra a rede Climate Labs. Ao longo de sua carreira, participou de diversos estudos, pesquisas e avaliações ambientais, com foco especial na zona costeira de Pernambuco. Tem contribuído ativamente em discussões sobre planos diretores municipais e na formulação de políticas públicas ambientais, sempre com ênfase no gerenciamento costeiro, nas mudanças climáticas e na educação ambiental. Além disso, é membro atuante de importantes espaços de articulação e debate como o Fórum Pernambucano de Mudanças Climáticas, o Fórum de Gerenciamento Costeiro de Pernambuco e a Comissão de Educação Ambiental do Estado. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao podcast, professor Fábio Pedrosa. Muito obrigado, professor Edson, por mais um convite, estar participando do seu podcast tão importante, né, o Papo de Química, mais uma vez com você, abordando essa temática aí super importante, super atual dos manguezais. E aí, tendo hoje a grande alegria, né, também estar aqui, além de você, Edson, querido amigo de tanto tempo, também com a presença aqui de um grande amigo também, grande amigo e grande conhecedor da questão dos manguezais brasileiros, professor Clemente Coelho. Obrigado, Fábio. Realmente, né, é uma honra ter você novamente aqui com essa colaboração. Hoje também temos a honra de receber um convidado com uma trajetória sólida na área ambiental. Ele é biólogo, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com mestrado e doutorado em Oceanografia Biológica pelo Instituto Oceanográfico da USP, atuou como professor de Ecologia na Universidade Federal Rural de Pernambuco e desde 2008 é professor adjunto do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco. Lá leciona disciplinas como Gestão e Planejamento Ambiental, Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável, Ecologia de Manguezais e Métodos de Estudos em Biodiversidade. A sua experiência se concentra na ecologia de ambientes costeiros marinhos, especialmente no ecossistema de manguezais, com foco em conservação, gestão da zona costeira, avaliação de impacto ambiental, restauração de manguezais e educação ambiental. Além disso, ele é fundador e presidente voluntário do Instituto Bioma Brasil, uma ONG dedicada à gestão e conservação de zonas úmidas costeiras tropicais. Também atua como conselheiro da APA Costa dos Corais e do Comitê Nacional de Zonas Úmidas. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, professor Clemente Coelho Júnior. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem for assistir nos horários diferentes, né? Mas é um prazer estar aqui, professor Edson. Agradeço o convite ao professor
Fábio Pedrosa, grande parceiro na Universidade de Pernambuco, de muitas ações educativas, né, Fábio? Espero contribuir. A minha formação me permite falar bastante sobre como o manguezal funciona, principalmente agora que ele ganha destaque, né, como um ótimo aliado ao combate às mudanças climáticas, mas também há muitas outras discussões que a gente pode levar em relação às ameaças, enfim, os impactos e tudo mais. Então, estou à disposição, vamos embora. Vamos embora. Então, vamos direto ao ponto, e eu vou começar com o professor Clemente, e a primeira pergunta seria o seguinte, Clemente: o que torna o manguezal uma verdadeira fábrica de carbono azul? Muita gente ainda não conhece esse termo, carbono azul, aí eu gostaria que você desse essa explicação geral aí para os nossos ouvintes. É um nome bem interessante, né? Um título dado aos ecossistemas que aprisionam dióxido de carbono, né, na sua biomassa, nos estoques do sedimento, relacionados aos ecossistemas marinhos, né, costeiros marinhos, regidos pelas marés. Então, o carbono do nosso oceano, né? Lembrar que o manguezal é um ecossistema regido pelas marés. Mas o que o torna destacado perante todos os ecossistemas, eu diria até terrestres, é que, bom, primeiro nós estamos falando de uma floresta, né? Uma floresta com espécies típicas, mas e que exerce seu papel, claro, né, na retirada do dióxido de carbono da atmosfera através do processo de fotossíntese, incorporando então na sua biomassa folhas, galhos, troncos, raízes, sementes. Mas o que o torna, acaba o tornando como uma bomba efetiva de retirada de carbono, é o mecanismo de funcionamento do ecossistema, né? Então, como eu falei, ele é regido pelas marés, ele é muito eficiente no seu processo, na sua taxa fotossintética e no seu metabolismo de absorver o dióxido de carbono e incorporar na biomassa, mas o destaque, e aí, só para se ter uma ideia, chega a ser de 5 a 10 vezes maior o sequestro de carbono de uma floresta de manguezal comparada às florestas ou outras formas de vegetação terrestres, né? Comparado, inclusive, a uma floresta amazônica, a outros tipos, a Mata Atlântica. A gente imagina uma floresta amazônica e uma Mata Atlântica tão biodiversa, mas o ecossistema manguezal é mais eficiente. Os estudos apontam isso. E, para destacar mais ainda, ele estoca a biomassa no sedimento por conta desse mecanismo das marés, que todo dia acaba depositando a matéria orgânica no sedimento com uma fina camada, então, de matéria inorgânica ou do próprio sedimento que chega com as marés. Então, vai formando camadas. Eu brinco com um amigo meu, que é o papa hoje do carbono azul dos manguezais, que um ex-aluno meu, André Rovai, da Smithsonian, eu brincando com ele numa live, eu falava assim, então é como se faz uma lasanha, né? Ele brincou, ele falou exatamente, Clemente, né? Vai se depositando a matéria orgânica. Claro que conforme o manguezal vai se desenvolvendo, o sistema de raízes também se desenvolve, então também existe a biomassa do próprio sistema de raiz, e aí somado a isso, mais o fato de ser remobilizado pelos caranguejos, enfim, então ele passa a ser parte do sedimento, estoca uma quantidade bastante significativa de carbono e também comparado a outros ecossistemas, chegando até também a 5 vezes mais estoque de carbono no sedimento do que os outros ambientes terrestres. Então, ele passa a ser hoje, né, vamos dizer assim, o principal ator aí no combate às mudanças climáticas, mas a gente tem que ter cuidado também, porque existe aí um mercado de carbono bastante bravo, querendo já comprar os manguezais, e não é bem assim, né? O papel dele não é só de sequestrar e estocar, existem outros serviços ecossistêmicos muito importantes. É muito interessante, por isso que quando eu comecei a ler, né, sobre o tema, e aí realmente eu acho que boa parte das pessoas, eu mesmo não sabia essa questão do potencial, né, comparando até com grandes florestas, na questão do sequestro aí do carbono. Foi uma das coisas assim, né, que me motivou bastante a gente abordar esse tema, porque, né, para ser mais divulgado perante a sociedade, tudinho. Mas muito bem, professor Clemente, mas ainda continuando assim com o senhor, quais os principais impactos que têm afetado
os manguezais no nosso litoral, né? De uma forma geral, mas se a gente quiser localizar aqui no nosso estado, a gente sabe que tem uma série de problemas, mas se a gente fosse destacar, assim, os principais impactos que tem afetado. Muito boa pergunta, né? Lembrar que o Brasil possui a segunda maior extensão de área de manguezal do planeta, né? Então, quando a gente fala sobre perda de áreas de manguezal, os números não são tão alarmantes em termos de porcentagem quanto ao que a gente vê em outros países, né? Onde não possuem diplomas legais ou um arcabouço legal que o protege. O manguezal é considerado um dos ecossistemas com maiores dispositivos de proteção no Brasil, né? Lembrar que ele até é reconhecido não como o nome de manguezal, mas como zona costeira na Constituição, mas é área de preservação permanente, né? Ele é visto na resolução CONAMA também como proteção, né, do nosso litoral, né? E tantos outros, mas surpreendentemente 90% dos manguezais são áreas protegidas no Brasil, estão inseridos em unidades de conservação. O último estudo que mostra os últimos 20 anos em relação à perda de área de manguezal, mostra que 2% apenas nós perdemos, enquanto outros países perderam mais de 50% das áreas de manguezal. Mas veja, 2% na imensa área de manguezal é muito, né? Pensando no total no planeta, 2% certamente é muito mais manguezal do que muitos países que possuem esse ecossistema, né? Então, assim, existem ameaças, mas nós temos sempre que lembrar que temos dispositivos legais de proteção desse ecossistema. Mas as ameaças não devem ser hierarquizadas. Nós temos 8.000 quilômetros de linha de costa, então tudo pode acontecer no nosso litoral, né? As atividades socioeconômicas, né, que são diversas, né? Então a gente pode passar pela agricultura, atividades industriais, portuárias, exploração do petróleo, crescimento das cidades, elas vão ser localizadas e vão ter ali os impactos locais. Para o nosso estado, é bem interessante também não hierarquizar, mas lembrar que temos ameaças sim, né? Então eu vou falar de algumas regiões só para ilustrar. A gente tem o Porto de Suape, uma história que mostra um impacto severo, não só sobre os manguezais, mas a conectividade do manguezal com os ambientes marinhos, né? Nós perdemos uma das principais áreas de reprodução de peixes de importância econômica, inclusive no Nordeste, né? Então a nossa pesca decaiu por conta da ocupação daquela planície ali da região de Suape, dos municípios entre Jaboatão, Cabo e Pojuca, foi completamente alterada, a paisagem foi completamente alterada, foram separados os rios, se perdeu toda uma área de inundação, né? Então, esse foi o impacto que colocou para a gente um passivo ambiental quase que impossível de mitigar e de compensar, principalmente de compensar. Não adianta a gente ficar criando áreas protegidas achando que vai compensar a área perdida de manguezal na região de Suape. Então, Suape, ao meu ver, ele estampa como um dos principais problemas ainda. Não só passado, porque vem aterrando e vem ocupando áreas de mangue, mas também presente e futuro, né? Como eu falei, porque já causou toda uma alteração na paisagem, principalmente na conectividade, né, com o ambiente marinho. Se a gente pegar o litoral sul, por exemplo, a gente tem problemas com a pesca, né? Muito pouco problema com a criação de camarão, mas já temos um problema mais, vamos dizer assim, acentuado em relação ao crescimento das cidades, principalmente aquelas com apelo turístico. Então, com falta de aplicação de saneamento básico e até mesmo de ocupação de áreas de mangue com aterros ilegais e tudo mais. Então, o litoral sul vem sofrendo hoje com o crescimento do turismo. Vou pular a região metropolitana do Recife e passar para o litoral norte, que tem uma história anterior ao litoral sul em termos de ocupação desordenada pelo turismo, e a gente lembra da ilha de Itamaracá, por exemplo, né? O que fizeram com a ilha de Itamaracá? O que fizeram não só aterrando áreas de mangue, ocupando ecossistemas adjacentes, praias, dunas e tudo mais, mas principalmente a falta de saneamento básico. Então a gente tem um dos maiores problemas resíduo sólido no manguezal e uma carga orgânica de esgoto muito alta. Além do que tem um passado também de atividade industrial no Canal de Santa Cruz. E para finalizar, quando a gente olha para a região metropolitana do Recife, aí a gente está falando de uma ocupação de mais de 500 anos, né? Nossa cidade, como dizia José de Castro,
Castro. É uma região, na verdade, era uma região paludosa, né? Uma planície paludosa, né, ocupada não só por manguezal, mas por floresta de restinga ou de mata atlântica paludosa, molhada, e que foram os diversos aterros até dar a configuração desse tecido urbano bastante complicado. Mas o maior problema que a gente enfrenta hoje, além do fato de termos perdido vastas áreas de manguezal e área paludosa, é sem dúvida nenhuma a falta de saneamento básico. Estamos falando de uma cidade, e aí eu vou focar só aqui na cidade onde a gente se encontra, ou pelo menos eu me encontro, que é Recife. A gente tem aí em torno de quase 50% só da cidade saneada, ou de coleta de esgoto, sendo que desses 50%, 75% só é tratado. Então, a carga orgânica que vai para o Rio Capibaribe não é brincadeira, professor Edson. É altíssima. No verão, a vazão da cidade do Recife em direção à bacia hidrográfica aqui do estuário do Capibaribe chega a ser 3 vezes maior que a própria vazão do rio Capibaribe. Então, a carga orgânica e de resíduos é altíssima. Eu estive agora recentemente ministrando uma palestra no Hack and Play e eu falei bem sobre isso. O rio Capibaribe respira por aparelho. Né? Eu tive também fazendo um passeio com o pessoal da Fundação SOS Mata Atlântica para mostrar o rio Capibaribe para eles e tivemos uma grata surpresa, até publiquei hoje nas minhas redes sociais, as espécies que a gente encontra. Então a gente está passeando no rio Capibaribe e encontra muitas espécies ainda que estão sobrevivendo. Um manguezal exuberante porque ele presta um serviço chamado filtro biológico. Espécies que em outras regiões que não tem impacto, elas são arbustos, aqui se tornam árvores gigantescas porque absorvem nutrientes do esgoto, né, incorporando na biomassa. Mas quando eu falo está respirando por aparelho, não só o manguezal quanto o estuário, é porque nós temos as marés. Todo dia as marés, 2 vezes por dia, faz com que se respire realmente. Falou, opa, entrou um pouco de energia aqui, estou sendo renovado, mas quando a maré baixa, professor Edson, a coisa pega, né? Então a gente vê nossa cidade bastante impactada por essa ocupação antiga, histórica, mas que ainda não resolvemos problemas por falta de planejamento e principalmente de infraestrutura. Lembrou bem esse detalhe da questão, né, da coleta e tratamento da rede de esgoto. E para quem está nos ouvindo, agora talvez nunca tenha pensado nisso, mas até a qualidade da água conta a história do mangue. Professor Clemente, como a DBO e a OD, né, 2 parâmetros assim bem comuns, ajuda a contar essa história. E o que esses parâmetros podem nos dizer sobre a saúde do ecossistema? Boa pergunta, Edson. Recentemente fizeram essa pergunta por um projeto de injetar oxigênio no estuário e se isso impactaria o manguezal. Achei bem interessante. Mas lembrar que, naturalmente, os estuários eles possuem uma concentração de oxigênio dissolvido menor do que o oceano e menor do que águas interiores com, vamos dizer assim, uma hidrodinâmica maior, então em áreas onde você tem corredeiras, então onde você tem oxigenação natural. Nos estuários não, né? Nós estamos falando da planície costeira, então as águas que descem, elas já vêm lavando toda a bacia hidrográfica, já vem sendo introduzida uma carga orgânica, não vou nem falar do esgoto, tá? Mas natural, das folhas, das matas ciliares. Então quando chega no manguezal, pela baixa hidrodinâmica, pela baixa velocidade que se tem em direção ao mar, é uma tendência normal em que a parte mais interior dos estuários, o oxigênio dissolvido ser bastante baixo, certo? Quanto mais próximo da desembocadura, então aí o oxigênio dissolvido passa a ser um pouco mais alto. Para o manguezal, em linhas gerais, isso não faz muita diferença. Para o manguezal, não faz muita diferença. Lembrar que uma quantidade maior de oxigênio, a gente pode ter aí uma decomposição mais acelerada até da matéria orgânica. Mas, por outro lado, né, a capacidade do manguezal, que já possui um sedimento praticamente anóxico, né? Então, quais são os mecanismos para o manguezal sobreviver num sedimento anóxico, com pouco oxigênio, né? E aí, a gente já reconhece as próprias árvores nos últimos 50 milhões de anos, mas a partir de 50 milhões de anos, criaram adaptações, aí eu vou puxar a sardinha porque eu sou biólogo de formação,
então vou falar um pouquinho disso. As espécies de mangue, nós temos 4 espécies aqui em Pernambuco, todas as 4 espécies se adaptaram a um sedimento com pouco oxigênio. Então, existem estruturas respiratórias, é como se fossem snorkels mesmo, ou lenticelas no tecido da raiz, para que efetuem a troca gasosa. Então, para o manguezal não tem problema. E aí, né, voltando até quando me perguntaram, professor, temos interesse de injetar oxigênio, conforme fizeram na Louisiana, um projeto na Louisiana, no estuário, e que para aumentar o oxigênio, exatamente por conta até do cheiro, né? Que para diminuir o cheiro, porque na verdade só injetar oxigênio não vai tratar o rio propriamente dito. E eu fui atrás de muitas informações, li bastante, apesar que minha cabeça já tinha a resposta, mas sempre a gente vai atrás de alguma informação. E eu lembro que entrei em contato com esse pesquisador lá da Louisiana, que foi meu aluno. Eu falei, André, tá sabendo desse projeto na Louisiana? Ele falou, tô, Clemente, mas é um projeto assim. Ele é paliativo no tratamento, mas realmente tira o odor, enfim, acelera o processo de decomposição, né? Não tem manguezal na Louisiana. Ele falou, Clemente, não tem problema. Aí, conversando, a gente falou como os manguezais do Caribe, que são sobre recifes de coral, onde não tem aporte de água doce, praticamente são as marés, ou seja, muito oxigenado, e os manguezais são bastante desenvolvidos. Claro que depositam também muita folha, muita matéria orgânica, e o solo do manguezal, mesmo nessas áreas sobre corais, é também baixo, né? Então, a princípio, o OD e a DBO não vão interferir na floresta. O que pode interferir, aí sim, nós vamos falar na fauna associada. Então, uma baixa oxigenação é o que a gente vê aqui no Capibaribe por conta da carga orgânica, por conta do esgoto que entra sobre o rio Capibaribe. São poucas espécies, e aí sim, dentro do estuário, que conseguem sobreviver. E aqui eu queria só para relatar, para deixar assim mais de forma ilustrativa, apesar de ser áudio, mas que a gente possa fazer um exercício na nossa mente. Quando vocês estiverem, para quem está nos ouvindo, quando vocês estiverem na beira do Capibaribe, principalmente aqui na Zona Norte, vocês vão encontrar pescadores com uma carretilhazinha e com uma isca falsa, né, como eles chamam, e ficam jogando para pescar um peixe chamado camurupim. Isso tem chamado a atenção, inclusive, de pesquisadores, porque, de fato, esse peixe deve ter alguns problemas em relação à poluição, né? Mas não à falta de oxigênio. Então, um dos poucos espécie que sobrevive no Capibaribe é o chamado camurupim, ou tarpão, como dizem lá fora, né? Tarpão em inglês, mas o tarpão, em que ele respira pelo ar, quer dizer, ele dá uma bocada, engole o ar e respira o oxigênio pela bexiga natatória. E aí ele sobrevive aqui na porção do Capibaribe, aqui na Zona Norte. Veja, é uma adaptação, ele também ocorre no oceano, claro, mas é uma adaptação. E uma outra espécie, que é a poecília, que é um peixe pequenininho, que é indicador de poluição e é muito comum de ser visto, que ele respira através do pulmão. Então, a falta de oxigênio dissolvido, ou a baixa concentração de oxigênio, ele impacta a fauna associada, principalmente de peixes, crustáceos e moluscos, sabe, Edson? E esse é um dos maiores problemas que a gente tem. A gente tem uma floresta super exuberante, temos muitas aves, temos muitos répteis, muitas capivaras, poucos peixes, poucos crustáceos, poucos moluscos, né? Então a gente vê que não está completo, né? Aquele, vamos dizer assim, o jogo do manguezal, onde você tem que ter a flora, a fauna e os fatores que regem os dois, né? Então nesse quebra-cabeça está faltando peça relacionada à fauna associada, por conta da falta de oxigênio, além de outros poluentes. Ok, obrigado. Agora, e já que a gente falou, né, na questão do estoque, né, de carbono, e você já falou, já tem gente pensando em como conseguir isso aí, né? Então, para quem pensa que medir carbono é coisa de laboratório, né, de física, vamos trazer para a realidade do solo do mangue. Certo. Então, como se estima o estoque de carbono nos sedimentos? Eu sei Certo. que entra aí aqueles parâmetros, né? A toque, o carbono orgânico total, Isso. a ignição, a densidade. Como é esse processo para a gente fazer a estimação, né? O estoque, que tem um fluxo
e esse estoque deve ser medido regularmente para ver como é que está a evolução. Que parâmetros usamos para medir esse estoque de carbono nos segmentos? O carbono total, que a gente consegue fazer essa análise até com métodos mais simples de laboratório, né, eles são eficientes, inclusive são muito utilizados para estimativas de estoque no planeta todo, né, porque a gente não tem experimentos, nem todos os laboratórios. Eu, particularmente, no meu laboratório, eu não tenho equipamentos para fazer essa medição, mas assim, a gente geralmente leva, por exemplo, uma Exalc, para uma Universidade Federal do Ceará, ou até para fora para fazer essas análises. Então, às vezes a estimativa do estoque de carbono total ou de matéria orgânica passa a ser suficiente para algumas estimativas a partir de fórmulas, equações, né, que são derivadas de muitos estudos. Mas sabe, Edson, eu tenho conversado com esse pessoal. Saiu um relatório agora, inclusive indico para todos lerem, que é a síntese dos manguezais e as mudanças climáticas realizado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, pelo grupo chamado CIMACLIN. Então, indico para todos acessarem esse documento, que lá vocês vão ter vasto material para entender o carbono azul e o manguezal. Mas voltando, uma das coisas que me chamou a atenção, porque eu sou muito mais da biomassa aérea, da floresta, mas estive com o pessoal que estuda o carbono, o estoque em sedimento, e uma coisa que me chamou a atenção é que, tudo bem, continuamos fazendo através de qual for o método que seja, né, possível fazer estimativa de carbono, como você falou, pela perda de massa de ignição, pelo carbono orgânico total, né, pela queima mesmo da matéria orgânica, isso não tem problema. Isso são dados importantes, como eu falei, e acabam sendo jogados em equações que acabam criando essas estimativas. Não tem problema. Mas o que me chamou a atenção, Edson, e aí ainda eu preciso entender, estudar muito, mas o grupo que preparou a síntese de conhecimento dos manguezais e carbono azul no país, acabou de ser lançado, como eu falei, o CIMACLIN, eles estão agora querendo entender não só o carbono estocado através da matéria orgânica estocada, mas os fluxos com a atmosfera. A gente não pode esquecer que ao se decompor a matéria orgânica, ela emite outro gás do efeito estufa chamado metano. Então, eles estão bastante apreensivos, que é inclusive uma coisa discutida em relação ao mercado de carbono, que apesar do o mercado de carbono precisar dessa estimativa de carbono estocado, na verdade não pode ser real, e pode ser que alguns manguezais estejam emitindo metano, veja que interessante, emitindo metano naturalmente, e nesse equilíbrio, na verdade, você tem uma contribuição menor em relação a estocar carbono, certo? Então, são equipamentos sofisticados, são equipamentos que são deixados em campo e eles medem os gases trocados com a atmosfera. Sabe, Edson? Isso é uma coisa muito interessante. Qualquer coisa, Edson, eu te passo esse material de CIMACLIN, que ele já traz alguns apontamentos. Hoje, a linha de pesquisa com carbono e manguezal está seguindo essa rota de entender agora essas trocas gasosas entre sedimento e atmosfera. Mas, repito, não deixem de fazer o estudo de carbono no solo. Muito importante, seja qual for, seja total, orgânico, qualquer que possa estimar até mesmo matéria orgânica é suficiente para a gente já começar a pensar em fazer inventários. Mas todo cuidado é pouco, porque precisamos entender melhor também essa emissão a partir da decomposição da matéria orgânica no sedimento do manguezal. Tá bom, Edson? Interessante, né, a observação. Eu sei que tem também a questão da profundidade, que é avaliado, né, tantos centímetros para ser avaliado, para ter essa ideia do carbono nos segmentos. É uma coisa muito boa colocação. Quando a gente fala em áreas que foram restauradas ou sofrem um processo de regeneração natural, a taxa de sedimentação, ou seja, o sedimento que chega mais a matéria orgânica, é muito importante para essa estimativa. Nas primeiras etapas que a floresta cresce, o acúmulo de sedimento não é tão alto. Por isso que também um apontamento desse estudo diz isso, quer dizer, nas primeiras etapas do reflorestamento ou naturalmente nascendo depois de retirado o tensor,
a taxa de acúmulo não é alta, ela vem a ser alta a partir de alguns anos. E aí o próprio solo começa também a ter aquilo que a gente chama de acreção, quer dizer, começa a se elevar um pouco. Ele se eleva, mas ali, sim, começa a se estocar. Então tem trabalhos clássicos que mostram que exatamente, né, ele começa a acumular a partir de alguns centímetros ou de alguns anos, quando começa a ser depositado o sedimento. Mas o interessante é que se a gente também fizer um testemunho, sabe, professor? Fizer um testemunho de 1 metro, a gente vai encontrar estoque de carbono lá embaixo, mas não de agora. De um passado recente, né, Fábio? Em escala geológica de 10 mil anos. Ah, Clemente, 10 mil anos recente o nosso planetinha é. Então a gente encontra também muita matéria orgânica estocada em solo, e aí já ainda do quaternário, né, Fábio? Mas assim, em 1 metro, 2 metros, 3 metros, a depender de fato de quanto teve de sedimento. Mas no estoque dos sedimentos mais recentes, aí sim, né? Esse vive em mudanças e continua fazendo e prestando esse serviço importante. Muito bem, muito esclarecedor. Agora, além do carbono, a gente tem alguns outros parâmetros, né, que é importante para a gente monitorar, tal como nitrogênio, fósforo, a turbidez, a salinidade, que é muito utilizada, pH e temperatura. Então, não sei se você quer colocar alguma coisa a respeito da importância desses parâmetros para a gente ter uma ideia para avaliar. Não, perfeito. Os manguezais têm um sedimento levemente ácido, um pH, né? Então o pH tende a ser um pouco mais ácido. Claro, nós estamos falando de uma quantidade de matéria orgânica que se acumula, decomposição, se torna um pH mais ácido. E aí já disse que geralmente são anóxidos com baixa quantidade de oxigênio. Ele acumula, ao acumular sedimento, principalmente, professor, sedimento fino, tá? Principalmente, ou seja, o professor Fábio sabe bem sobre isso. Nós estamos falando de silt e argila. Quando a gente fala de silt e argila, a gente não só acumula esse grão de silt e argila no sedimento, mas é possível se acumular a partir desse silt e argila, ficar absorvido alguns nutrientes, dentre eles o fósforo. O fósforo ele é um micronutriente muito importante para o desenvolvimento das espécies vegetais no mangue, principalmente também na proliferação de algas bentônicas e do fitoplâncton no estuário, né? E o próprio nitrogênio também. Mas nós temos uma pequena concentração de fósforo naturalmente na natureza, mas existe um acúmulo dentro do sedimento do mangue. Então, quanto mais lamoso, nós temos mais fósforo e mais nitrogênio. Quanto mais lamoso, a floresta é mais desenvolvida. Então faz sentido. Mas quem que está fazendo isso de depositar é sempre as marés. Nunca podemos esquecer. Esse mecanismo é tão importante que os principais impactos ao manguezal se dá quando se interrompe esse mecanismo, né? E aí você pode colapsar e o ecossistema morrer. É só dar uma passadinha só, porque a gente vai encontrar várias situações parecidas, iguais, de interromper a entrada das marés e o manguezal colapsou, mesmo tendo nutriente, fósforo e nitrogênio. Mas o acúmulo se dá através das marés. E aí eu vou citar então mais um serviço equistêmico. Seria legal a gente pensar nisso. Já falei do filtro biológico, nós falamos aqui do sequestro de estoque de carbono. Quem faz esse papel então? A vegetação. Troncos e raízes diminuem a energia das marés que entram, favorecendo o depósito de sedimentos e o acúmulo de nutrientes no solo, tá bom? Aí, para finalizar, veja como eu falo com paixão, às vezes falo com o professor, ele fala com tanta paixão quando fala de manguezal, mas são muitos anos, né, estudando e querendo passar isso para frente. E aí a gente, para completar essa fala apaixonada de como é importante o manguezal, vou falar de um outro serviço ecossistêmico que é o de berçário, de abrigar espécies, inclusive de importância econômica. E olha como funciona isso, professor Edson. A atividade principalmente dos animais detritívoros, tá? Dentre esses animais detritívoros estão os caranguejos. Então eles fazem suas tocas. Então, ao fazer, eles são verdadeiros engenheiros dentro do mangue. Eu vou falar porque eu vou depois relacionar com os nutrientes. Ao criar suas tocas ou
ao se alimentar dos restos vegetais, então das folhas, da serapilheira que cai sobre o solo, né, ele se alimenta, ele vai estocando matéria orgânica onde? No solo. Ele estoca a matéria orgânica no solo e se decompõe aquela matéria orgânica. E ela é decomposta por fungos e bactérias, ou seja, vira uma matéria orgânica muito rica. Só que os bichinhos precisam limpar a sua casa, assim como os nossos que temos que fazer a faxina em casa. Os caranguejos precisam fazer a faxina. Eles pegam, retiram aquela matéria orgânica que está, porque ele fixa essa matéria orgânica, ele coloca as folhas na toca, na parede da toca na toca. E aí eles pegam, limpam a galeria, colocam para fora, a maré vem e leva os nutrientes para os estuários, fertiliza os estuários, impulsiona quem? Fitoplâncton. Fitoplâncton, pequenos organismos que comem fitoplâncton, pequenos peixes, médios peixes, grandes peixes na cadeia alimentar até o ser humano. Então já entramos aqui num outro serviço ecossistêmico do manguezal, que além de estocar carbono, além de reter sedimento, portanto nutriente, acaba que a fauna associada, principalmente os animais detritívoros, disponibilizam esses nutrientes para a água, para o oceano, para o estuário, fertilizando o estuário e impulsionando a cadeia alimentar. Então, já empurro mais um aí, serviço ecossistêmico para quem está nos ouvindo, professor. Perfeito, viu? E às vezes a gente não, né, que não é da área assim, não vê todo esse serviço, né? Toda essa atuação aí, como essa engrenagem funciona perfeitamente. Engrenagem, ótima palavra. Funciona perfeitamente. Mas agora eu vou passar a bola aqui para o nosso querido professor Fábio, né, trazendo a dimensão social e política dessa discussão. Então, professor Fábio, na sua visão, quais pressões hoje mais ameaçam os manguezais no Brasil? Estamos falando da especulação imobiliária, poluição, falta de fiscalização. Então, dá uma visão aí para o nosso ouvinte sobre esse imbróglio aí todinho. Ok, querido amigo professor Edson. Bom, espero que todos que estejam assistindo aqui ou escutando, né, o nosso papo de química estejam gostando muito, né? Para mim, estou aprendendo bastante aqui, né, na nossa conversa aqui com você, Edson, com o querido Clemente, né? Grande aprendizado aí sobre esse ecossistema, né? Fundamental como são os manguezais. Você tocou numa questão muito importante, essa dimensão sociopolítica. O Clemente aí já deu importantes pistas para entendermos esse quadro que a gente tem hoje. Quando a gente olha para a colonização do nosso país, né, a partir do século XVI, durante muito tempo, ele se concentra no litoral, né? Até hoje, para quem nos assiste, né, boa parte da população brasileira vive a, no máximo, 100 quilômetros da linha de costa. Então, grande parte da população do nosso país vive até, no máximo, 100 quilômetros da linha de costa. Então, quando a gente olha para naqueles mapas de população no Brasil, a gente vê como a área costeira ainda prevalece, né? Ainda tem uma grande concentração de população. E trazendo um pouco aqui, talvez mais para a situação aqui de onde estamos, né? Estamos falando de Pernambuco, para além do que o Clemente já falou, a cidade do Recife, aqui, né? Compartilhando para quem nos assiste, das capitais brasileiras, Recife é a que é a mais antiga de todas. Então, o sítio urbano mais antigo do Brasil, que hoje é uma capital, é exatamente o Recife. Então, de todas as capitais, aquela que tem a fundação mais antiga é exatamente o Recife. Isso vai nos explicar muito dos nossos problemas, né? Então, eu diria que é um combo de tudo que você falou aí, exatamente um combo, né? Passa pela deficiência em alguns estados, mais severa em outros menos, da fiscalização. O Clemente já colocou bem essa questão. Nós temos excelentes leis, a legislação brasileira é muito boa, desde lá, Política Nacional de Meio Ambiente, Política Nacional de Gerenciamento Costeiro, entre outras. Nós temos uma legislação muito boa que ampara bem esses ecossistemas costeiros. A questão ainda que nos preocupa muito é a deficiência na fiscalização. Isso a gente observa mais em alguns estados em relação a outros. Mas eu destacaria muito, Edson, para tudo que já foi colocado aqui, realmente a questão da especulação imobiliária e do crescimento ainda infelizmente desordenado de nossas cidades costeiras. E esse problema é particularmente sério e grave aqui em Pernambuco. Trazendo mais um dado aqui para quem nos acompanha, nos assiste. De todos os estados brasileiros que são litorâneos,
a gente chama atenção novamente para Pernambuco. Pernambuco é o estado costeiro brasileiro, litorâneo, que tem a maior densidade demográfica no seu litoral. Então, a maior densidade demográfica no litoral brasileiro está em Pernambuco. E nós temos cidades, né, que continuam aí crescendo, sem o devido planejamento, às vezes afrouxando um pouco algumas legislações urbanas, às vezes retrocedendo em alguns planos diretores municipais, e aí avançando sobre essas áreas que são áreas úmidas. Então, o processo, às vezes, ele começa pelas bordas do manguezal, né, e vai se aproximando realmente da parte mais central do manguezal, e aí nós temos essa dimensão importante. Então, como você colocou a questão política, a gente pode colocar o seguinte: certamente as áreas costeiras, as zonas costeiras, onde se inserem os manguezais, né? Os manguezais são ecossistemas costeiros, né? São ecossistemas costeiros, são áreas de grande conflito. Então, nós estamos falando de áreas de grande conflito no litoral brasileiro, conflito mesmo, inclusive conflito às vezes que motiva inclusive ações policiais. Então, a área de grande conflito é essa área de ocupação dessas áreas úmidas que chega até os manguezais e que requer uma atenção maior por parte da população e por parte, então, né, de nossos prefeitos, prefeitas, governadores, governadoras, poder legislativo, então, para que fique mais atento. E como tudo que o nosso querido Clemente já falou, os manguezais são extremamente importantes, né, são ecossistemas extremamente importantes. E só para trazer aqui mais para chamar a atenção de quem nos assiste, de quem nos acompanha, da importância desse ecossistema. Para além de tudo que o querido Clemente já colocou, os manguezais também têm uma importância hidrológica muito grande, uma importância física muito grande. Eu sei que estamos num papo de química, mas as ciências conversam entre si, as ciências têm que conversar. O seu slogan maravilhoso que você tem no seu programa, professor Edson, quem planta ciência, colhe consciência. Que slogan maravilhoso que você criou para o programa. Quem planta ciência, colhe consciência. Então, trazemos aqui mais uma questão importante dos manguezais. Eles são verdadeiras esponjas naturais. Essa lama que o Clemente tão bem colocou aí, né? O silt e a argila que nós temos no manguezal, eles têm uma porosidade muito grande, né? Tem uma porosidade muito grande, então consegue absorver muita água. Então, os manguezais funcionam como proteção natural contra grandes ressacas. Então, funcionam, por exemplo, com proteção contra a questão da erosão costeira, que em muitos estados brasileiros é um problema muito sério, e também é um controle natural também de enchentes e inundações. Então, faço essa analogia, né, Clemente sabe, né, nas nossas aulas de campo, nas discussões, eu chamo os mangues de verdadeiras esponjas naturais. Ok. Muito bem, professor, bem colocado aí, né, toda essa situação desse problema que a gente convive no Brasil todo, né, como você colocou, país, né, costeiro assim. Agora, e ainda nessa linha assim, eu gostaria de ouvir, né, cada um, professor Clemente, professor Fábio, a visão que vocês têm sobre qual a importância das APAs, né, as áreas de proteção ambiental, na conservação dos manguezais. Que Clemente pudesse dar uma palavra, depois o professor Fábio também, sobre essa questão das APAs, né? Muito boa pergunta, professor. APA é uma categoria de uso sustentável inspirada no Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, nós temos nossas APAs estaduais. Lembrar que todos os nossos rituários aqui em Pernambuco são áreas de preservação, de proteção ambiental, de proteção ambiental. Eles tiveram que ser recategorizados, né? Recategorizadas. No governo Gustavo Krause, ele criou as chamadas reservas biológicas, ele deu uns nomes que até existem no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é de 2000, mas que quando o sistema estadual foi criado, inspirado no Sistema Nacional, teve que ser recategorizadas. Então, os nossos estuários já eram vistos como áreas protegidas pelo governo à época, na década de 80, mais precisamente a partir de 1986, e a partir, então, de 2002, a gente passou a ter, então, elas como, por recategorizar e incluir no sistema estadual, como APAs. Elas são de uso sustentáveis. Nós temos no Brasil, só para contextualizar novamente, então, 90% das áreas de manguezal no Brasil são
territórios protegidos, são de unidades de conservação. A maior parte deles são áreas de preservação, de proteção ambiental, isso a nível federal, áreas de proteção ambiental, as APAs, e uma boa parte, quase que igual, das reservas extrativistas. Então, cada uma delas tem vamos dizer assim, um objetivo de proteção e conservação. As APAs, as áreas de proteção ambiental, elas são, dentre as categorias, aquelas que mais permitem usos. Elas, a gente costuma dizer, mais frouxas, né? Inclusive, assim, há uma conversa já no Congresso que vem nos incomodando, inclusive em retirar algumas categorias do Sistema Nacional de Unidade de Conservação para transformar tudo em APA, como se, infelizmente, pudesse fazer tudo nas APAs, né? Então, a gente vê que somente ser categorizada como área de proteção ambiental, apesar, e Fábio, reforço o que Fábio colocou, nós temos um arcabouço legal muito importante, ela não é suficiente. Ser somente uma área de proteção ambiental, pensando como unidade de conservação, não é suficiente. A gente sempre tem que destacar que é uma área de preservação permanente, uma APP, pelo Código Florestal. O que a gente tem estimulado, e os cientistas têm feito, e aí pegando o gancho das APAs, das áreas de proteção ambiental, tem estimulado a criação das chamadas reservas extrativistas. Aí sim, nós vamos estar falando não só da conservação e proteção do ecossistema manguezal, mas principalmente do ordenamento e principalmente da garantia à segurança alimentar das comunidades tradicionais. Então, as reservas extrativistas são aquelas em que pescadores, pescadoras, marisqueiros e marisqueiras fazem seu uso, já um uso tradicional, ancestral, né, já reconhecido, inclusive, não só pela ciência, né, mas principalmente pelo poder público, e aí passam eles a serem os responsáveis pela, vamos dizer assim, proteção e conservação dessas áreas. A luta maior hoje é essa. Por sorte, vivemos num governo progressista, vamos chamar assim, de certa forma, né, em que ele está aberto a criar novas unidades de conservação. Então, existe uma fila de unidades de conservação. Já tem mais de 10, 15 anos estavam parados no Ministério do Meio Ambiente. Algumas, inclusive, aqui no Estado, na Secretaria do Meio Ambiente, mas todas estão impulsionando para a criação não de áreas de proteção ambiental, tá bom, professor? Mas de reservas extrativistas. Para finalizar, tem uma categoria nesse sistema de áreas protegidas, tanto aqui no Estado quanto a nível federal, que a gente chama de proteção integral. São as chamadas reservas biológicas, parques nacionais, estações ecológicas e assim vai, né? E florestas nacionais. Elas quase não ocorrem quando se fala de manguezal. E quando você vai entender por quê, é porque a gente já dá uso para os manguezais já nos povos mais antigos, né, Fábio? Assim, a gente encontra vestígios de uso dos manguezais no nosso litoral inteiro pelas populações mais antigas, aí em torno de mais de 5.000 anos, 10.000 anos, né? Então, quando a gente olha que sempre deram uso para o manguezal, principalmente através do extrativismo, por que proteger integralmente e não permitir o uso? Então, não vou dizer, eu vou usar um termo, mas sem ser pejorativo. A grande manobra não é proteger integralmente o que tem de fauna e o que tem de flora, mas é proteger os usos. É proteger a resiliência para que permita que continue se utilizando, principalmente com a pesca e com o turismo de base comunitária. Então, além das APAs, professor, a gente tem que ter um olhar agora para outras categorias das unidades de conservação, como o exemplo que eu dei, as RESECs. Muito bem. Vai complementar alguma colocação, Fábio, agora? Bom, basicamente, reforçando só o que Clemente já colocou, Edson, basicamente, nós temos, por exemplo, aqui em Pernambuco, nós temos algumas APAs, chamar a atenção para alguns pela importância delas, né? Nós temos no litoral sul de Pernambuco, para quem está aqui em Pernambuco, no litoral sul talvez conheça, que é a APA de Guadalupe, que é uma APA estadual, a área de proteção ambiental de Guadalupe, ela tem uma área enorme, são mais de 40 mil hectares, pega vários municípios. Naquela área também temos uma importantíssima APA federal, que ela é interestadual,
ambiental. O professor Clemente, inclusive, faz parte do comitê gestor dessa APA, que é a APA Costa dos Corais, uma área riquíssima, né, ali no litoral sul, chegando até Alagoas. E chamar a atenção aqui também no litoral norte de Pernambuco, onde temos um importantíssimo estuário ali do Canal de Santa Cruz. A APA de Santa Cruz pega a região de Itamaracá, de Igaraçu, de Itapissuma, entre outras. Então, eu destacaria essas APAs aqui, sobretudo no litoral de Pernambuco. E fazer um complemento breve, professor, que é muito importante citar essas APAs. Existe a APA Marinha de Serrambi também, que está justaposta às duas APAs, a Federal, a APA Costa dos Corais e Guadalupe, e a do Canal de Santa Cruz. Agora, elas precisam ser essas, por bem, né, Fábio, elas saíram do papel. Existem muitas áreas de proteção ambiental que estão somente estampadas no seu decreto de criação. Para funcionar, é necessário que se crie, a partir do momento que se decreta a criação e com um polígono bonitinho dessa área protegida, os tais dos planos de manejo, tá? Então, nós temos nessas o plano de manejo, temos o órgão gestor responsável, temos uma unidade dentro de cada uma dessas APAs também, com funcionários. Então, isso é importante, porque senão, o que acontece, isso é bem comum no Brasil, cria-se uma unidade de conservação, fica no papel, né? E não sai do papel. Não se tem um plano de manejo, não se tem funcionários, enfim, e fica solto. E aí é uma legislação, claro, importante, mas não tem fiscalização, não tem atividades, não tem controle dos usos, né? Então, lembrar que sempre quando a gente falar de unidade de conservação, e no caso das APAs, temos que ter um plano de manejo, que é o principal instrumento de gestão dessas unidades de conservação. E nesses exemplos citados pelo Fábio, nós temos. Importantíssimo, né? Inclusive, né, a proteção, ela não vem só de cima, ela também deve começar na base. Então, a próxima pergunta é exatamente essa, né? Qual o papel das escolas e das comunidades locais no chamado monitoramento cidadão, né? Algumas reuniões e que trabalha com a comunidade para ajudar nesse monitoramento e podiam relatar algumas experiências já de sucesso, né? O professor Clemente pode começar, o Fábio depois pode complementar. Temos alguns exemplos, sim. Eu acho que é a nossa fase da vida, não só como professor, pesquisador, eu costumo dizer que, mas não só eu, muitos colegas, né, que conforme vai passando o tempo, a gente começa a querer devolver à sociedade tudo que foi investido, né, na nossa formação, nas nossas pesquisas e tudo mais, através dos projetos de extensão, né, Fábio? E hoje existe uma coisa muito importante e ganhou força, mas que sempre existiu, que é a chamada ciência cidadã, né? E é tão importante porque ela não só tem o papel pedagógico, né? Então, por exemplo, no Rio Capibaribe, me permita então falar sobre dar esses exemplos. No Rio Capibaribe, a gente tem um monitoramento da qualidade da água através de um projeto de ciência cidadã participativo, em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica. Então, a UPE, junto com o Instituto Bioma Brasil e a Fundação SOS Mata Atlântica. Mensalmente, a gente vai na beira do Capibaribe, coleta água e, através do uso de um kit bem simples, professor, a gente consegue fazer algumas medidas de nitrato, de fosfato, de DBO, de oxigênio dissolvido, e aí a gente joga num sistema e ele cria, então, um índice de qualidade da água, né? Infelizmente, eu só trago a péssima notícia que o rio está ruim, né? Não são 10 anos de monitoramento e sempre esteve com uma qualidade classificada como ruim. Existem outros, por exemplo, que o Instituto Chico Mendes tem realizado nos manguezais, que se chama Monitora Mangue, que talvez seja o programa chama Monitora, e aí tem outros ecossistemas. O de manguezal especificamente é floresta e caranguejo. Então a gente sai, eu ajudo, mas não sou eu que conduzo, então são pescadores, a gente vai para campo, anualmente a gente mede a floresta, o tamanho da floresta, ou seja, através do diâmetro das árvores, e faz a contagem, a estudo do estoque de caranguejo, através de parcelas que a gente mede o tamanho da toca e a quantidade de toca, e vai comparando conforme vai se passando os anos. Isso ao longo do Brasil hoje já tem 12 pontos de monitoramentos através do Monitora, tá? E por último, falar de um que a gente está fazendo, que se chama Jangadas Conectadas. Esse eu vou dizer que talvez seja
aquele que eu tenho feito com tanto prazer. Como eu sou um naturalista, eu vim da história natural, eu me tornei biólogo por ser um menino meio enfiado no meio do mato, da onde eu nasci, sempre observei muitos bichos. E eu sempre gostei de observar bicho desde pequeno até hoje. O Jangadas Conectados, a gente, através da interface com o portal de zoologia, que é do professor Felipe Alessio, da Universidade de Pernambuco, a gente criou, então, uma possibilidade de divulgar os bichos que a gente fotografa ou que cidadãos fotografam com o seu celular e depositam nesse site, a gente disponibiliza com QR Code, tanto para a população local quanto para os turistas, que a gente fixa o QR Code nas jangadas. E tem sido muito prazeroso, professor. Não vou mentir, até porque a gente encontra um outro bicho diferente e eu particularmente, eu enlouqueço. E eu sou apaixonado por aves, então voltei a fotografar aves. Tem sido bem interessante e um bom retorno, porque o site tem recebido muitas visitas. E esse trabalho reflete hoje em sala de aula, professor. Eu tenho um projeto de formação de professores chamado Guia Didático Maravilhosos Manguezais do Brasil, só para professores da rede pública. E eu fui recentemente para Paranaguá, no Paraná, e formamos 80 professoras, a maioria professoras, mas professores. E quando eles estão trabalhando com os manguezal e junto com o material didático que a gente passou para eles, tal, daqui a pouco temos um grupo, elas reportaram painéis que os alunos criaram com fotos de aves de mangue. Quando eu peguei meu celular, eu não enxergo muito bem, mas eu olhei as fotos, tava lá as fotos das aves de mangue que nós tiramos, impressas e coladas em painéis feitos pelos alunos. Ou seja, está dando certo. Mas, professor Clemente, na apresentação eu falei, além de você atuar como professor, pesquisador, tem a sua atuação, como presidente, fundador do Instituto Bioma Brasil, que é uma ONG que é dedicada à gestão, à conservação de zonas úmidas e costeiras tropicais. Se você quiser falar alguma coisa mais... Alguma coisa você já falou aqui no seu trabalho, mas se quiser complementar mais informações sobre o Instituto Bioma Brasil, fica à vontade aqui. Eu convido a todos e todas que estão nos ouvindo a visitar nossas redes sociais. É só procurar pelo nome Instituto Bioma Brasil tudo pegado, Bioma Brasil tudo junto, Temos mais ativo o nosso Instagram, mas o Bioma Brasil nasceu dentro da academia, dentro do Instituto Oceanográfico da USP, onde nós nos formamos. Eu falo nós porque existem alguns acadêmicos ainda na base do Instituto Bioma Brasil, inclusive a professora Yara Schaefer Novelli, que é a nossa referência de manguezal, do Brasil no mundo, e essa ONG foi criada, na verdade, em 2006. Ela está aqui em Recife desde então, e a gente desenvolve diversos trabalhos, tanto na linha de pesquisa. Então a gente já tem alguns estudos feitos com pesquisa, até trabalhando com carbono também, com sequestro de estoque de carbono, com o desenvolvimento das florestas, com restauração dos manguezais e muitos projetos de extensão, como esse que eu falei, da formação de professores. Nós já estamos chegando a 700 professores formados no litoral brasileiro. É pouco porque não temos muitos braços e pernas, mas ele vem crescendo. Então, 700 professores. Só aqui na APA Costa dos Corais temos mais de 300 professores formados nos municípios alagoanos e 2 municípios pernambucanos, São José da Coroa Grande e Itamandaré. Mas temos uma frente política. Nós não nos escondemos, nós enfrentamos, nós temos esses enfrentamentos, nós fazemos essa que a gente chama de ONG de base. Quando é para lutar, estamos lá presentes para defender o manguezal. Então nós temos essa frente, sim. E fora essa luta que a gente tem constante, para conservação e proteção dos manguezais ou do litoral como um todo, a gente ajuda a formulação de políticas públicas, A gente está agora num exercício tremendo. Eu estou de licença-prêmio trabalhando bastante. Eu até conversei com o Fábio, dedicado a um projeto para uma organização internacional que chama Wetlands International. E elas estão investindo num diagnóstico aqui no Brasil para tentar captar recurso para poder trazer para o Brasil e investir em conservação e proteção. Então a gente está agora criando as estratégias e ações para que seja, então, utilizada por essa organização internacional
aliado a outras num programa chamado Mangrove Breakthrough, né? Ou seja, que já está em outros países, que o Brasil acabou de assinar esse acordo com eles. Então, a gente está numa responsabilidade muito grande. Então, a gente tem essa frente também de auxiliar políticas públicas, tem sido prazeroso também, né? Além de fazer a parte mais de educação também, de extensão, enfim, projeto Observando os Rios é nosso também, Jangadas Conectadas também, enfim, apoiando outras iniciativas, a gente tem esse perfil de apoiar outras iniciativas também. Somos pequenos, apesar de eu falar aqui muitas coisas, é uma organização não governamental pequena. Ok, muito bem. Estamos chegando, né, ao final, né, para a gente fecharmos com esperança e visão do futuro. Então, eu gostaria de uma reflexão de todos dois aí, né? Que outros benefícios locais e globais podemos associar aos manguezais, além do carbono, da biodiversidade, que mais eles oferecem para a humanidade? Me permita, então, começar. Tá certo. Eu vou falar de um, tá? Como eu falei, a lista de serviços ecossistêmicos é grande, a lista é grande. São tantos serviços ecossistêmicos, eu gostei de ver Fábio falando de uma. Isso é quase que natural nas nossas falas, né, Fábio? A gente naturalmente expressa a importância desse ecossistema e principalmente os benefícios que eles trazem à sociedade. Mas eu vou fazer um convite a todos que estão nos ouvindo. Visitem o Rio Capibaribe. E aí, por que visitar o Rio Capibaribe? Por que passear de barco no Rio Capibaribe? Pela beleza cênica. A beleza cênica também é uma prestação de serviço. Quando a gente passa pelo Capibaribe, né, Fábio? A gente vê aquela floresta imensa, apesar de ter as garças de plástico grudadas nas suas raízes, mas o quanto é bonita a nossa floresta e o quanto ela nos inspira, porque a gente tem aqui na nossa cidade a cultura chamada cultura mangue, né? O movimento Mangue Beach. E aí, vou deixar até para Fábio falar um pouco sobre a nossa ligação com o manguezal. Ela é histórica e cultural, mas para ser estimulada é preciso visitar os manguezais, sejam eles aqui da nossa região urbana, ou seja, os manguezais do Canal de Santa Cruz, da APA de Guadalupe, do Rio Maracaípe, não importa. Nos inspira a entender melhor o movimento cultural da nossa cidade. Professor Fábio. Perfeito, querido Edson, querido professor Clemente, né? Essa reflexão final aí do nosso querido Clemente é muito oportuna, essa questão cultural, né? Então, eu sei, Edson, que você está fazendo esse programa, né? Mais uma vez, me deixa muito feliz de estar participando dele, do Papo de Química, do seu podcast, que é um programa, o seu podcast agora, nesse episódio, ele é alusivo à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, cujo tema desse ano é a questão da cultura oceânica. Então, que bom que você usa o podcast Papo de Química para trazer essa discussão, né? Estava aqui olhando para o nosso reloginho, e quando o papo é bom e estamos entre amigos, a gente nem percebe, né? Estamos aqui há um bom tempo, né, conversando. Isso. E o Clemente toca aí numa questão fundamental, né? A gente trabalhamos com educação, você citou aí a questão fundamental da educação, e a gente tem que lembrar, então, do Paulo Freire, né? Outro pernambucano, o Clemente já citou aqui o Josué de Castro, e eu lembro aqui o inesquecível Paulo Freire, porque o podcast Papo de Química, todos que nos assistem, isso aqui é uma ação, é uma ferramenta, é um instrumento de educação ambiental não formal. Certamente o seu programa, o seu podcast, ele pode ser categorizado como uma educação ambiental não formal. É isso que estamos fazendo aqui, conversando de forma coloquial e ao mesmo tempo cientificamente, né, bem embasada, mas de forma coloquial, levando essas informações, conhecimentos, né, para a população que, como você coloca no seu slogan, plantando ciência, colhemos consciência. E a questão cultural, estamos imersos nesse ecossistema aqui. A cidade do Recife, né, grande parte da nossa área plana, ela foi, então, sendo conquistada aos mangues. E o Clemente lembra muito bem esse importantíssimo movimento cultural que reverbera até hoje. Até hoje você tem, sobretudo nas periferias da nossa metrópole, o Recife é uma metrópole, né? As ressonâncias desse movimento que é lá dos anos 90. Recentemente, eu participei de uma banca, de um TCC, de uma querida aluna nossa, orientada por Clemente,
traz um TCC acadêmico, dentro de uma graduação em Ciências Biológicas, conversando essa questão do mangue beet com a conservação do manguezal. Então, vai para além da cultura, inspira a nossa literatura, inspira nosso modo de falar, inspira nossa música, a culinária, a gastronomia, isso é cultura. Então, cidades costeiras, e sobretudo como Recife, o manguezal tem uma importância enorme do ponto de vista cultural, na formação de valores, na percepção da realidade, no senso crítico, como diria o também inesquecível Chico Sainz, da lama ao caos, né? Essa cidade caótica que vai sendo erguida a partir da lama. Então, é cultura, né? Então, falar de natureza, falar de meio ambiente, estamos falando de cultura, é a percepção do lugar, e não é à toa que nós estamos falando, né? A partir de Pernambuco, a partir aqui do Recife, de sua área metropolitana, certamente um dos polos culturais mais importantes desse país. Muito obrigado ao professor Clemente Coelho e ao professor Fábio Pedrosa pela participação brilhante nesse episódio. Foi um verdadeiro mergulho nos manguezais, em seus desafios, riquezas e caminhos de conservação dentro dessa homenagem à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2025. O professor Fábio já é parceiro de longa data do Papo de Química e fica aqui o convite para que o professor Clemente volte em futuras conversas, porque a casa é de vocês. O Papo de Química está com a agenda aberta para seguirmos ampliando esse diálogo essencial. Obrigado e gratidão pela generosidade, pela ciência e pela inspiração que vocês compartilharam com a nossa audiência. Uau! Se você que nos ouve chegou até aqui, já entendeu que os manguezais são muito mais do que lama e caranguejo. Eles são filtros naturais, berçários da vida marinha e verdadeiras fortalezas contra a crise climática. Agradecemos imensamente ao professor Clemente Coelho Júnior, ao professor Fábio Pedrosa e a todos vocês que nos acompanham nessa jornada pelo conhecimento. Esse episódio faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2025, celebrando o papel transformador da ciência na construção de um futuro mais justo e sustentável. Não se esqueça de seguir o podcast Papo de Química no seu tocador favorito e compartilhar esse conteúdo com quem se importa com o meio ambiente. Eu sou o professor Edson Souza e até o próximo episódio. E lembre-se, quem planta ciência, colhe consciência.